Fala, nação! Aqui é Diogo e olha só, a gente teve vexame pior, tá? Pois é. Fala, nação, aqui é o Ramon e eu esperava, mas eu não estava preparado. Fala, nação, aqui quem fala é o Wesley. Vou falar uma coisa pra vocês, hein? O que teve de erro nessa preparação do Mundial é brincadeira. Ô Marcos Braz, cadê meus 3 reforços? Pô, o que o Lele achou que eu não ia conseguir após a minha pausa dramática é sacanagem, Tá velho. maluco? É brincadeira, é Porra, brincadeira. Nação, vamos lá. Nação, seguinte, este é o segundo, number 2, É isso. segundo Resenhas Irracionais, tá bom? Então, meus amigos, já sabe o que fazer. Fala com eles. Fala com eles. Compartilha, Perfeito. curte, Ai, segue, ai. Ativa o sininho, cara. ativa o Ativa. badalo. Ajuda a gente a bater essa meta do 200 inscritos aí, que a gente já tá com 114. É isso. Feliz da vida, mas a gente quer subir. A gente Queremos quer, ó. mais, ó. Porque foguete não tem ré, né? Só sobe. Toda Esquece. Ajuda a gente a ficar rico. Pô, pelo amor de Ajuda, Deus. ajuda a Gatina aí. Então é isso, nação. A gente vai hoje debater aqui. Eu ainda tô com o coração ferido, hein? Vai devagar. Estamos Pega leve. todos Pega com o leve. coração um pouco assim, né? Pega leve. E aí, eu acho que aqui, entre esta mesa de debate, nós três concordamos que não foi vexame. A gente parte bom? desse princípio em comum, né? A gente. Partimos desse princípio em comum de que não foi um vexame, né? E a gente vai dizer aqui o porquê não foi Mas foi um fiasco. Mas foi um fiasco. Cada um vai dar um ponto de vista pra dizer o porquê que não acha que foi um vexame. Exato, E aí, se você concorda ou não, comenta aí embaixo. Bota nos comentários. Comenta aí embaixo. Bota nos comentários. Assim, do meu ponto de vista, eu não achei que foi um vexame, porque foi exatamente o que eu disse na abertura do programa. Quer ver? Eu vou citar um vexame aqui que foi bem pior. Hoje é dia das feridas mal curadas? Hoje é dia de catucar as feridinhas. Hoje é dia de pegar o fogo com aquela ferida aberta e cauterizar. Hoje é o dia daquela mãe que fala: isso aqui não vai arder, meu filho. E quando passa, parece que tá arrancando a tua alma fora. Eu vou dizer um nome aqui pra vocês. Com 3 sílabas. Cabanha. Pô, nesse dia, esse cara me fez chorar, tá? Esse covarde. Esse foi fez um uma vexame. criança chorar. Pra quem não se lembra, ou pra quem é flamenguista de 2019... Alfinetou? Meu Deus. O Flamengo estava nas quartas de final da Libertadores. Foi quarta ou foi oitava? Foi quarta de final. Era aquela maldição que a gente não passava das quartas. Das quartas de final, exatamente. Parece no Brasil, né, na Copa. Mas vamos lá. Flamengo e América do México. Primeiro jogo, lá no México. 4-2 Flamengo. Perfeito. 4-2 Flamengo. Mas o que o Marcinho jogou nesse jogo é coisa de maluco. Foi brincadeira. Esqueça tudo. Na volta, Maracanã, lotado. Papai Joel indo embora para a África do Sul. Tudo lindo, maravilhoso acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Não tem. 3-0 América do México. 3 gols de Cabanhas. Tá bom pra vocês? Hat-trick do gordo. Exato. Isso foi um vexame histórico. Foi um vexame histórico. Perfeito. Histórico, tá bom? Criou até um verbo. Criou até um apelido. A Flamengada. A Flamengada. Perfeito. Exatamente. O atual, assim, foi um fiasco. Nós temos um time superior do que o Al Hilal, é verdade. Concordo com vocês. Vitor Pereira poderia ter mexido melhor no time? É discutível. Porém, assim, é um time que está em preparação, é um time que não está na sua melhor condição física, tá?
E assim, um time que trocou de técnico recentemente, todo um trabalho foi jogado fora, a gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Importante. E o outro lado, visando o outro lado, tem um time que hoje em dia, meus amigos, eu posso lançar o jargão? O jargão mais batido do Galvão Bueno aqui? Não tem mais bobo no futebol, amigo. Não tem. Não tem mais bobo, amigo. Não tem mais bobo no futebol. Uhum. Ok? Então vamos lá, Ramon. Diga seu ponto de vista. Assim, pra mim não foi um fiasco porque... Não foi um vexame. Não foi um vexame porque... Cara, eu acho que pra mim tá cada vez mais claro que a competição foi feita para o time europeu. Foi feita pro time europeu ir lá e ganhar. Entendeu? Eu acho que qualquer resultado fora isso é a exceção à regra. O Corinthians foi a exceção à regra. O São Paulo... Mas olha, cara, foi olha uma aqui, exceção à regra. o Corinthians pegou um Chelsea totalmente baleado, né? Exato. Sem técnico, não sei o que, um monte de jogadores. Exato. Mas foi lá e ganhou. Mas foi lá e ganhou. Beleza. Não, sim. Entendeu? Eu acho que a competição, ela desfavorece muito para quem vem, principalmente aqui da América do Sul, mais especificamente aqui no Brasil, porque a gente tem uma temporada que é totalmente diferente do resto do mundo, eu diria. Porque enquanto tá todo mundo assim, no ápice físico, no meio da temporada, a gente tá terminando ou começando. Ou seja, ou a gente tá em decadência física, ou a gente tá começando a pegar um ritmo de jogo e um físico melhor. Então, especialmente prejudica aos times brasileiros. Então, eu acho que devido ao histórico, todo o histórico, que é um histórico de mais perdas do que vitória, eu acho que o histórico e a história diz que não é um vexame. Eu acho que a gente precisa começar a entender que vencer o Mundial é uma exceção de uma regra que não favorece a gente. Entendeu? É uma regra que não favorece a gente. Então, pra mim, parte desse princípio. É lógico que ter um técnico novo ajuda ao nosso fracasso. O planejamento da diretoria ajudou, ou o mau planejamento da diretoria ajudou, mas eu acho que como um ponto comum a gente teria que ter, já tá essa ideia madura, principalmente na cabeça da mídia brasileira, é de que times brasileiros que vencem o Mundial são uma exceção de uma regra que não nos favorece. É uma regra... Você tá maduro na mente da mídia brasileira? Tinha que estar. Tinha que estar, porque já eu acho que... teria que estar. Aí. Entendeu? Porque é uma coisa que quanto mais o tempo passa, mais fica nítido isso. A regra não nos favorece. O campeonato não nos favorece. Ele não coloca em pé de igualdade todo mundo, entendeu? Eu acho que até é um termo melhor. Não é que precisa favorecer a gente, mas é que a gente não fica em pé de igualdade com o restante dos clubes. Entendeu? Tanto é que eu acho que o Inter perdeu numa semifinal para um time muito pior do que o Al Hilal. Entendeu? O Inter foi do Mazembe? Eu acho que foi o Mazembe. Foi o Mazembe. O Atlético Mineiro também perdeu na semifinal, não foi? Raja Casablanca. Então, eu acho que ele também era um time que também provavelmente era pior do que o Al Hilal. Entendeu? Assim, eu acho assim, que nessa comparação de brasileiros que ganharam, eu acho que é meio injusta essa comparação em termos de timeline, entendeu? Eu acho que do São Paulo... Mas eu acho que pra mim não é nem a questão de comparar time com time. É como é pensado o campeonato, entendeu? A minha questão é essa, é como é pensado o campeonato. Sim. O campeonato é pensado pra favorecer o europeu. Não tem como não dizer isso, entendeu? Por falar nisso, o Real Madrid jogou o jogo agora contra o Mallorca, pô. É. Perdeu
e já foi pro Marrocos. Foi pro Marrocos, entendeu? Que é do lado da Espanha. Uhum. Me corrijam se eu estiver geograficamente falando merda aqui, mas eu acho que é. Não. Não é, não estou falando merda. Não é uma merda ou não é geograficamente próximo? É próximo da Espanha. Então, foi lá e sapecou o Al-Ahly, né? Al-Ahly, que a gente vai pegar no terceiro lugar, que eu também já tô com medo também. Já vou falar logo aqui. E aí, Lele, foi vexame ou não foi vexame? Então, foi como a gente concordou, né? Eu não acho que foi vexame, mas foi um fiasco. Eu sei que não teve tempo hábil para preparação, eu sei que é uma nova comissão técnica que está assumindo o comando desse time. Time esse, hoje eu não tem jeito, vou soltar. Esse time também tem que aprender a jogar de outra forma. Porque não pode ficar uns caras 5 anos de contrato, só rende do mesmo jeito. Se mexe qualquer coisinha, todo mundo para de jogar. Então é complicado também, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Sim. E também a questão do time já não está rendendo antes, entendeu? Para mim, a questão do fiasco é essa. Porque, assim, se a gente vem de um time que tá goleando, que tá jogando bem, que tá top, e, toma um baque de perder pro Al Hilal, eu acho que seria um vexame. E eu nem tô entrando no mérito do seguinte: o juiz não arbitrar bem, fazer escolhas controversas, pra gente rigor, pros caras um pouco mais de assunto, um pouco mais de papo, entendeu? Então, assim, eu nem tô entrando nesse mérito. Mas, assim, é óbvio que nenhum time, nenhum clube vai para qualquer tipo de campeonato e o torcedor quer que perca, né? Isso também é um fato. Vou jogar lá a Copa Mickey. E o pessoal falava que a gente ganhou, né? A Copa Mickey. Bota teu time lá e fala para eles não ganhar, pô. Entendeu? Toma de 4x0, de 5, 6x0 do jogo, dos jogos que tu tiver lá e vê se fica maneiro o clima. Não fica. Então, assim, foi como eu falei entre nós aqui no off. Em off. Cara, eu acho que o primeiro tempo, após o primeiro gol, após o time se equilibrar emocionalmente e em igualdade de condições, teria como ganhar. Teria como ganhar. Tá entendendo? Então, assim, não tem como as pessoas acharem que igualdade de condições numéricas nós perderíamos. Aí é absurdo. Para mim, vira sandice. Porque já no primeiro tempo, após tomar o gol, após se recuperar emocionalmente e após se acalmar, o time já dominou as ações do jogo. Chutou acho que 6 ou 7 vezes a gol, tocou bem a bola, rodou, não sei o que e tudo. O que o grande problema, né? Que a gente até falou no análise, que tá lá no canal, vai lá assistir o canal, é que assim, não há tática que aguente com 2 minutos o cara ser expulso, né? O cara fazer o pênalti. Não há tática que aguente, irmão, não tem jeito. Pode ser o time do Guardiola. Tá entendendo? Então, assim, é complicado, mas eu não acho vexame, acho que foi um fiasco. Foi um mico, pagamos um mico e agora a gente que arque com esse mico. Então, um outro tema que eu vi hoje, ontem, esses dias aí, o nosso querido, maravilhoso jornalista que a gente gosta muito, Mauro César Pereira, levantou uma discussão que é importante. Existe segundo usando o termo que ele usou, existe uma turbinada da imprensa, principalmente a imprensa paulista,
de que quando é com o Flamengo, parece que eles tentam construir uma narrativa para poder tentar crescer o monstro maior do que o monstro é, entendeu? Aí a gente não sabe se por, né, não tem como dizer, se por clubismo ou se por uma tentativa de querer inflamar alguma coisa dentro do Flamengo, entendeu? O problema, na verdade, é a nossa torcida cair nesse tipo de coisa. Ah, sempre cai. Porque o que acontece? Cai nesse tipo de coisa, a diretoria, infelizmente, segue aí o povo gosta. E aí, meus amigos, a diretoria cede. esse ciclo vicioso de troca de técnico. Exatamente. E aí é o que o Flamengo não tem, que é justamente o que o Flamengo não tem, que o Palmeiras tem, né, hoje em dia, que é justamente esse plano, esse planejamento esportivo a longo prazo, para poder a gente de fato ser um time que consegue manter uma regularidade, eu não vou nem dizer de título, que às vezes num jogo ali não acontece, mas pelo menos uma regularidade de futebol que a gente consiga se manter forte e disputando sempre. A gente consegue se manter, mas às vezes a gente percebe que muito mais na qualidade técnica dos jogadores que são que é o melhor elenco do Brasil indiscutivelmente, entendeu? Não numa linha de futebol, entendeu? Nós temos nos últimos, eu acho que desde quando o Abel Ferreira entrou no Palmeiras, que acho que se não me engano foi em 2020, o Flamengo teve 6 técnicos. 6 técnicos. Foi o Jorge Jesus, Domenech. Não, eu acho que o Abel, o Abel não pega o Abel, saiu, não pega o Jorge Jesus, né? Eu pego o Domenech, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, o Romântico, Dorival Júnior e Vitor Pereira. Amigos, são 6 técnicos. Em 3 anos. Não existe, em 3 anos. Não existe planejamento. Tipo assim, 2 técnicos por ano. Não tem planejamento que aguente isso. Não tem. Não tem futebol que aguente mas isso. Ganhou Libertadores, 2 brasileiros, sabe? Irmão, assim, o time poderia ter ganhado, por exemplo, com o Rogério Ceni, um brasileiro com muito mais tranquilidade do que foi. Entendeu? Eu acho que essa Libertadores e essa Copa do Brasil que a gente ganhou agora também, a gente com trabalho a longo prazo, vindo de qualquer um desses treinadores que a gente citou aqui agora, e eu tô dizendo aqui, qualquer um. Pois é. Vai ter, a gente vai soltar um vídeo sobre um desses treinadores citados aí. Do Renato Gaúcho eu tenho medo. Vai, segue, falou. Tá bom. Vai. Tá bom. Ele eu coloco o meu benefício de dúvida. No Renato Gaúcho. Mas assim, o que acontece é que são coisas que a torcida abraça, tá ligado? Sim. Mas também a gente tem que falar o seguinte, independentemente de imprensa, independentemente de bairrismo, de clubismo, a diretoria nunca se posiciona, irmão. Qual foi a vez que vocês viram a diretoria falar assim, ó, vai ser esse e pode reclamar. Vai perder, vai ganhar, mas vai ser esse. Não, eles até falam, mas aí dá 2 semanas depois demite o cara. Eles fizeram isso com o Paulo Souza, né? Eles fizeram isso com o Paulo Souza. Sim. Com o Rogério fizeram também. Pô, o Rogério demitiram o cara 3 horas da manhã. De madrugada. Então, tipo assim, não há um planejamento, fica sempre nessa tentativa de acerto e erro. Tá ligado? Tipo assim, querendo ou não, o Rogério Ceni ganhou o brasileiro. Teve uma arrancada no brasileiro. Ele não manteve a ponta e ganhou, não. Ele teve uma arrancada e ganhou. E vou te falar. Fez mudança. Vou te falar. Fez mudança no time. O Rogério, desses que a gente citou aqui agora, pós Jorge Jesus, talvez tenha sido o Flamengo que mais teve uma solidez tática depois do Jorge Jesus, com esses caras aí. Talvez, eu acho que o Rogério, eu acho que até o Flamengo mais sólido taticamente. Mais que o Dorival? Eu acho que é mais que o Dorival.
Acho que ele tinha Porque assim, o Rogério Ceni, o jogador odeia ele. Não é um cara de grupo. Aí o cara vai gravar programa de televisão, tá o jogador tudo mandando mensagem, gravando vídeo, perguntando sobre ele, sobre resenha engraçada, tá ligado? Aí o Paulo Souza. Não, o Paulo Souza só quer usar o Everton de lateral. Pô, usou o cara de lateral 3 vezes e foi muita. Aí o que acontece? A torcida abraça esses assuntos, que a torcida parece também. Uma pressão enorme sobre o cara. A torcida também parece que não se dá nem ao trabalho de pesquisar, de ler, de ver uma pessoa que tenha um comentário, um lugar de fala mais centralizado, mais racional, não. A torcida, a imprensa falou. Teve um apresentador aí de uma grande rede que falou assim, o Flamengo não sabe jogar com o árbitro apitando com a regra. Eu vi isso foi um absurdo. Entendeu? Então, tipo assim, a torcida tem que começar a usar a inteligência, a força que ela tem para apoiar, meu irmão. A gente vai ser cobrado por ser coerente de novo. A gente vai ser cobrado por ser muito coerente de novo. A gente tá sendo cobrado por ser muito coerente, hein? Estamos sendo cobrados por ser coerente, é verdade. Pô, eu tô vendo gente já pedir a cabeça do Vitor Pereira, mas o cara não tem nem 50 dias de trabalho, irmão. É maluquice. Irmão, é maluquice, sabe por quê? Se botar, qual é o melhor técnico do mundo hoje? É o Pepe. O Pepe? É o Pepe. O Pepe vai chegar aqui falando português, porque ele é fora do normal. Falando um português melhor do que o nosso. Ok? Mas ele não vai arrumar o time em 2, 3 jogos, pô. O time do Vitor Pereira, o Vitor Pereira à frente do Flamengo, acho que tem 5 jogos, pô. Alguma coisa nesse sentido aí. 5, 6. Não tem como o cara mostrar um trabalho, uma variação tática com 5 jogos. E também não tem como ele extrair o melhor dos jogadores em 5 jogos. Os jogadores são muito inteligentes, são muito capacitados tecnicamente, mas tem o tempo de aprendizagem do que o cara quer. Em início de temporada ainda. Meu Deus. Jogadores esses que tiveram 46 dias de férias. Eu não quero nem falar disso. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Deixa eu citar um exemplo aqui. Um exemplo de futebol, de linha de futebol perene. Que ganhou. Perene. Hoje ele trouxe o perene dele, Lele. Eu trouxe. Vou ter que dar um Google aqui para quem ver o que é perene. Uma linha de futebol que ganhou, que atualmente não está bem, e o técnico não é nem cogitado. Exato, já sei quem você vai falar. Eu vou falar já até sei, Jürgen Klopp, perfeito. Ele chegou. Tá uma draga do caramba, meu irmão. Ele chegou, ele demorou umas 2 temporadas para fazer o Liverpool jogar bem. Mas, assim, jogar bem, ele conseguiu sempre jogar o Liverpool jogando bem dentro, né, que o Big Six dentro da Premier League, né? Mas, tipo assim, pra poder disputar de forma pau a pau ali com o Manchester City e pra baixo não ter mais ninguém, ele demorou mais ou menos umas 2 temporadas. Foi campeão da Champions, continuou jogando muito bem e agora, nessa temporada, o Liverpool tá tendo uma baixa e ele tá reformulando o elenco, mas assim, amigão, não é cogitada a possibilidade do... E não é como se ele não fosse criticado. Ele é criticado na imprensa internacional, porque eu já vi ele sendo criticado na imprensa internacional. O pessoal diz que ele não soube fazer essa transição da galera que tava antiga para poder a nova agora, porque o nível caiu muito. Mas ninguém coloca ele na corda bamba. Ninguém cogita. Não tem quadro, não tem quadro na TV fechada de bastante audiência que é muito influenciado dizendo assim: já tá fritando? Já tá fritando? Ó, balançou, 5 jogos. Balançou. Perdeu 5 jogos. Tá fritando? Não tem esse tipo de coisa. Não tem. Tomara que ele seja demitido e venha pro Flamengo. Bora aí, Olimpó. Vem ser feliz aqui. Mas cara, o que acontece é isso. E outra, parece que todo mundo torce para dar errado, meu irmão. E a torcida entra nessa parada.
Se o técnico, seja ele qual for, der errado, quem sofre somos nós, pô. Eu vou falar agora diretamente com a torcida do Flamengo agora. Opa. Olha pra eles, olha pra eles. Olha no olho de cada torcedor. Tô olhando pra vocês. Olha no olho de cada torcedor. Eu tô olhando pra vocês. Pô, olha só. É muito feio, mano. Não dá, não. Só assiste o vídeo da entrevista do Gabigol na zona mista após a derrota agora. Perfeito. Assiste aquele vídeo lá. Só isso. Entendeu? E olha só, eu agora vou dar um outro recado. Ih, recado? Não pra torcida do Flamengo, mas pra torcida do São Paulo. Ih! Que tá dizendo aí que, o meu clube nunca voltou com uma derrota, não sei o que. Amigão, essa sua comparação aí, ela é fake news, ela é anacrônica, porque na época que o seu time jogou, o futebol era bem mais nivelado. O último título do São Paulo, tô vendo aqui, tô com a tela aberta, foi 2005, São Paulo contra o Liverpool. O futebol em 2005 não é esse abismo gigante. Tinha uma diferença, mas não era esse abismo gigante do que a gente está assistindo hoje, tá? Então, assim, se vocês hoje, atualmente, esse ano não pode porque não tá nem na Libertadores, né? Querendo dizer isso. Isso, uma metralhadora, ele é uma máquina. É uma besta enjaulada. Mas se por acaso vocês algum dia vencerem uma Libertadores e chegarem lá, vai ser criando um problema terreno, amigo. Provavelmente terão o mesmo problema que nós tivemos aqui em 2023. Eu senti isso, que isso foi uma indireta não só para a torcida do São Paulo, mas para alguém específico. Mas tudo bem. Foi. Perfeito. Então é isso, meus amigos. Comenta, compartilha, segue a gente no Instagram. Tá bom? Tá bombando, hein? Lá. Instagram tá bombando. Instagram tá crescendo. Todo dia, stories. Stories, é notícia todo dia. Olha só, eu não vou prometer, mas a gente talvez vai entrar numa nova rede social aí. Ih! É isso. Meu Deus. Aí lá esquece. O aplicativo vizinho? Quem sabe? Vai. Tem vários vizinhos, né? Mas tudo bem. Então é isso, meus amigos. Segue, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ajuda a gente aqui, ó. Valeu? O mais importante de inscrever, ativar o sininho, comentar, é que você nos ajuda a levar conteúdo do Flamengo de forma racional. Exato. A resenha é irracional, mas nós somos racionais. Perfeito. Tem algumas comparações que a gente faz aqui que é irracional, tá? É coisa de maluco. Mas vocês vão ver os próximos aí. Perfeito. Mas é porque esse assunto não tinha como passar. Exato. Valeu? Abraço. Um grande abraço, rapaziada. Tamo junto. Tamo junto.